Imagine deuses reunidos em assembleia, decidindo não apenas o destino de reis e impérios, mas também o sentido da própria existência humana. Não eram deuses distantes, isolados nos céus, mas figuras que determinavam leis, julgamentos e até mesmo o trabalho cotidiano dos homens. Esses deuses receberam um nome que atravessou milênios: Anunnaki. Desde os primeiros registros escritos da antiga Mesopotâmia, eles foram descritos como guardiões da ordem cósmica, juízes do submundo e arquitetos da vida em sociedade. Alguns textos os mostram criando os homens a partir do barro, outros os retratam decretando o dilúvio que quase acabou com a humanidade. Quem eram afinal os Anunnaki? Conselheiros divinos? Juízes imortais? Ou símbolos de como os antigos mesopotâmicos enxergavam poder, justiça e destino? Hoje, vamos percorrer os caminhos da Mesopotâmia antiga para entender a origem, o culto, a evolução e o legado desses deuses que moldaram uma das civilizações mais fascinantes da história. Capítulo 1. O surgimento dos Anunnaki. Para entender os Anunnaki, precisamos primeiro voltar à terra que os concebeu, a antiga Mesopotâmia. Essa região situada entre os rios Tigre e Eufrates é muitas vezes chamada de berço da civilização. Foi ali, em cidades como Uruk, Eridu, Nippur e Lagash, que os primeiros povos organizaram a vida urbana, inventaram a escrita e construíram templos monumentais. E foi também ali que os homens olharam para o céu e imaginaram um conselho de deuses que governava tudo o que existia. Esse conselho recebeu o nome de Anunnaki. A palavra Anunnaki carrega em si mesma uma chave interpretativa. Deriva da junção de Anu, o grande deus celeste, com Ki, que significa terra. O termo pode ser entendido, portanto, como aqueles que descem de Anu ou a descendência do céu que alcança a terra. Esse detalhe linguístico já revela algo essencial. Os antigos mesopotâmicos não concebiam o poder como isolado no alto dos céus. Ele precisava se manifestar na terra, estabelecer ordem entre os homens, legitimar reis e estruturar a vida em comunidade. Os Anunnaki eram, assim, a ponte entre o inacessível e o palpável, entre a eternidade e a experiência cotidiana. Os primeiros textos que mencionam os Anunnaki remontam a cerca de 3.200 anos antes de Cristo, período em que a escrita cuneiforme começava a ser usada em tabuletas de argila. Nesses registros, eles não aparecem como deuses individuais com personalidades marcantes, mas como uma assembleia. Eram descritos como um grupo coletivo que tomava decisões, decretava destinos e regulava a ordem universal. Esse caráter colegiado é uma das marcas mais interessantes dos Anunnaki, porque reflete uma visão política espelhada nos próprios sistemas de governo das cidades-estado da Mesopotâmia, onde assembleias de anciãos e conselhos de governantes definiam os rumos da sociedade. Um dos documentos mais reveladores sobre a origem dos Anunnaki é a Lista Real Suméria, compilada durante a terceira dinastia de Ur, por volta de 2.100 anos antes de Cristo, mas que reúne tradições ainda mais antigas. Esse texto começa com uma frase emblemática: "A realeza desceu do céu". O que isso significa? Para os sumérios, a autoridade política não surgia entre os homens, mas era um dom dos deuses. A legitimidade dos reis precisava vir de cima, dos céus, e os Anunnaki eram justamente aqueles que concediam essa autoridade. Curiosamente, essa lista fala de reinados que duraram dezenas de milhares de anos. Um governante chamado Alulim, por exemplo, teria reinado em Eridu por 28.800 anos. Outro, Enmenluana de Bad Tibira, teria governado por 43.200 anos. É claro que esses números não devem ser tomados de forma literal. O que eles revelam é a percepção dos antigos de que havia uma era mítica, anterior ao dilúvio, na qual os reis reinavam sob a supervisão direta dos deuses. Essa ideia reforçava a noção de que os Anunnaki estavam no centro da história humana desde o início. As escavações arqueológicas em Eridu reforçam essa narrativa mítica. Ali,
arqueólogos encontraram 17 camadas sucessivas de templos construídos um sobre o outro, desde cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Essa continuidade mostra que a cidade foi, de fato, um centro religioso de enorme importância. Os templos revelam uma organização arquitetônica impressionante, com plataformas elevadas e orientação astronômica que refletiam uma visão cósmica. Tudo indica que os primeiros sacerdotes já concebiam a ideia de um espaço sagrado que conectava céu e terra, exatamente o papel atribuído aos Anunnaki. É importante perceber que, desde cedo, os Anunnaki foram muito mais que figuras mitológicas. Eles funcionavam como uma explicação teológica para a própria estrutura da sociedade. Se havia reis, era porque os Anunnaki os haviam escolhido. Se havia leis, era porque os Anunnaki as sustentavam. Se a vida seguia um ritmo de colheitas, enchentes e festivais, era porque esse conselho divino havia determinado os tempos. Em outras palavras, eles não estavam apenas nos mitos. Estavam no dia a dia das cidades. Nos mitos sumérios mais antigos, os Anunnaki aparecem reunidos em assembleia, decidindo o destino de homens e deuses. O local dessas deliberações era chamado de Shukina, uma espécie de sala cósmica onde se fixavam os decretos eternos. A imagem é poderosa. Não um deus solitário decidindo tudo, mas um conjunto de divindades, cada qual com sua autoridade, reunidas em conselho. Essa estrutura coletiva era uma metáfora da ordem social mesopotâmica, onde nenhuma cidade podia se sustentar sozinha, e decisões precisavam ser legitimadas por múltiplas vozes. Com o tempo, o número dos Anunnaki variou em diferentes tradições. Alguns textos falam de 50 grandes deuses reunidos, outros destacam 7 que tinham a função especial de fixar os destinos. O número 7 era particularmente sagrado, associado aos astros visíveis no céu e aos ciclos do tempo. Essa diversidade de versões mostra como os mitos eram flexíveis, adaptando-se às necessidades políticas e religiosas de cada cidade-estado. O que permanecia constante era a ideia de que o destino não era fruto do acaso, mas de um decreto divino coletivo. Há ainda um detalhe curioso. Enquanto muitos povos do mundo antigo criaram panteões centrados em figuras individuais, como Zeus na Grécia ou Ra no Egito, os sumérios deram enorme destaque à coletividade. Isso não quer dizer que não havia deuses supremos como Anu, Enlil ou Enki, mas sim que esses grandes deuses precisavam sempre dialogar com o corpo mais amplo dos Anunnaki. A autoridade, portanto, era sempre compartilhada, negociada e, de certa forma, institucionalizada. É por isso que alguns estudiosos modernos dizem que os Anunnaki podem ser vistos como um espelho divino das primeiras instituições políticas humanas. Eles representavam a tentativa de dar forma sagrada ao que já acontecia nas assembleias de anciãos, nos conselhos de líderes e nas decisões comunitárias. O que estava em jogo não era apenas religião, mas também a legitimação de uma nova forma de viver, a vida urbana com suas complexidades e suas hierarquias. Assim, ao falarmos do surgimento dos Anunnaki, não estamos apenas contando uma história de deuses. Estamos observando como os povos da Mesopotâmia inventaram um modelo simbólico para explicar e justificar o funcionamento da sociedade. Os Anunnaki eram ao mesmo tempo legisladores, juízes e testemunhas do destino. E sua presença nos textos, nos templos e nas tradições não deixa dúvidas. Para os antigos, a humanidade nunca esteve sozinha, sempre viveu sob os olhos atentos desse conselho cósmico. Capítulo 2. Os centros de culto em Eridu e Nippur. Quando falamos sobre os Anunnaki, não podemos separar mito e espaço físico. Para os povos da Mesopotâmia, a religião não era algo abstrato, mas estava profundamente ligada a cidades, templos e festivais. Entre todos os centros religiosos, 2 lugares se destacaram como pilares da devoção aos Anunnaki: Eridu e Nippur. Eridu é considerada a cidade mais antiga da Mesopotâmia e, segundo os próprios sumérios, foi a primeira fundada pelos deuses. Para eles, era o ponto inicial da civilização.
o lugar onde os céus e a terra se encontravam e onde os homens receberam os primeiros sinais de organização social. Escavações arqueológicas confirmam que Eridu já existia por volta de 5.000 anos antes de Cristo e que, ao longo dos séculos, acumulou 17 templos construídos uns sobre os outros. Essa sequência de templos revela algo notável. Cada geração reconstruía o espaço sagrado, reafirmando a continuidade do vínculo com os deuses. No coração de Eridu estava o templo dedicado a Enki, o deus das águas subterrâneas e da sabedoria. Mas não era apenas Enki que governava ali. O próprio espaço era considerado morada dos Anunnaki, que se reuniam em assembleia para decidir destinos. Esse templo funcionava como um ponto de contato entre a ordem humana e a ordem divina. Não era apenas um prédio, mas um símbolo do elo entre o mundo material e o mundo espiritual. O que impressiona em Eridu é que, muito antes de grandes impérios ou de reis famosos, já havia ali uma concepção de poder religioso centralizado. Os sacerdotes que cuidavam do templo organizavam a vida econômica, controlavam os recursos agrícolas e atuavam como mediadores entre a população e os deuses. Esse papel refletia a própria função dos Anunnaki: estabelecer equilíbrio, dar legitimidade às decisões e assegurar que a sociedade vivesse sob uma ordem maior. Se Eridu representava a origem, Nippur se tornou o coração espiritual da Mesopotâmia. Localizada mais ao norte, Nippur não foi uma capital política no sentido tradicional, mas adquiriu uma importância religiosa inigualável. Era ali que ficava o templo de Enlil, o grande senhor da tempestade, considerado o árbitro dos destinos. Textos antigos mencionam Nippur como o lugar onde os Anunnaki se reuniam no chamado Shukina, a Assembleia Divina onde se fixavam as decisões eternas. Reis de diferentes cidades, desde Uruk até Babilônia, faziam questão de buscar a aprovação do clero de Nippur. Sem essa legitimação religiosa, o governo era visto como incompleto. Isso mostra o peso simbólico dos Anunnaki. Não bastava conquistar cidades ou exércitos. Era necessário estar em conformidade com o destino que os deuses decretavam em assembleia. Os rituais em Nippur reforçavam essa ligação. Festivais anuais reuniam multidões, trazendo oferendas, alimentos e animais para os deuses. Os textos descrevem procissões em que as estátuas divinas eram levadas pelas ruas, simbolizando a presença dos Anunnaki caminhando entre os homens. O espaço urbano era transformado em palco do sagrado e a cidade inteira se tornava a extensão do templo. É interessante observar como Eridu e Nippur se complementavam. A primeira carregava o peso da tradição, o mito da fundação da civilização. A segunda representava a centralidade espiritual e a autoridade divina sobre a realeza. Em ambas, vemos como os Anunnaki estavam presentes não apenas nos mitos escritos, mas também nas pedras, nas ruas e na vida diária. Além disso, os templos de Eridu e Nippur funcionavam como centros de conhecimento. Tabuletas cuneiformes encontradas nessas cidades mostram listas de oferendas, registros de colheitas e até textos escolares usados para treinar escribas. Isso revela que a função dos templos ia muito além da religião. Eram bibliotecas, escolas e centros de administração pública. O culto aos Anunnaki, portanto, se entrelaçava com educação, economia e política. Outro aspecto importante é a ligação entre esses templos e o tempo. Os festivais religiosos seguiam o ciclo lunar e agrícola, e os sacerdotes usavam observações astronômicas para determinar datas exatas. Dessa forma, a Assembleia dos Anunnaki não era apenas um mito distante, mas um reflexo da ordem cósmica que regulava colheitas cheias dos rios e ritmos da vida. O calendário religioso moldava o calendário social. Com o passar dos séculos, mesmo quando novos centros de poder surgiram, como Babilônia e Assíria, Eridu e Nippur continuaram a ser reverenciadas. Reis assírios, ao conquistar a região, faziam questão de restaurar templos em Nippur para mostrar que estavam alinhados com a vontade dos Anunnaki. Essa atitude revela que, na mentalidade mesopotâmica, o domínio militar não era suficiente.
era preciso legitimação espiritual. Os arqueólogos que estudaram Nippur encontraram milhares de fragmentos de tabuletas, muitos deles com textos religiosos, hinos e listas de deuses. Entre eles, aparecem descrições de assembleias onde os Anunnaki decidem a sorte das cidades. Essas descobertas reforçam a ideia de que, na visão mesopotâmica, nada escapava ao olhar dos deuses. Cada cidade, cada colheita, cada reinado estava submetido ao decreto dos Anunnaki. Eridu e Nippur, portanto, não eram apenas lugares no mapa. Eram centros de poder simbólico que refletiam a visão de mundo da Mesopotâmia. Em Eridu, a origem e a sabedoria das águas. Em Nippur, a centralidade da justiça e da ordem cósmica. Ambas unidas por um mesmo conceito. Os deuses não eram espectadores distantes, mas participantes ativos da vida humana, reunidos em assembleia para guiar os destinos. Quando pensamos na influência desses centros religiosos, percebemos que os Anunnaki não eram apenas personagens de narrativas antigas. Eles estavam inscritos no cotidiano, nos rituais, nos documentos administrativos e na própria arquitetura das cidades. Eram o elo entre o homem e o divino, entre a terra e o céu. E foi dessa forma, enraizados em espaços concretos, que os Anunnaki se tornaram símbolos duradouros de poder, ordem e legitimidade. Capítulo 3. Deuses, hierarquias e funções. Quando observamos os registros da antiga Mesopotâmia, percebemos que os Anunnaki não eram um grupo estático. Sua composição, número e funções variavam de acordo com a cidade, o período histórico e o contexto religioso. Isso mostra que não estamos diante de uma lista rígida de deuses, mas de um conceito dinâmico, adaptável às necessidades de cada sociedade. O que permanecia constante era a ideia central. Os Anunnaki eram uma assembleia divina encarregada de administrar o cosmos, legislar sobre os homens e manter a ordem. Essa assembleia, segundo os textos sumérios e acadianos, funcionava como um espelho das instituições políticas humanas. Em vez de um Deus único decidindo sozinho, havia um conselho. Cada divindade tinha voz. Cada uma representava um aspecto da vida ou da natureza, e juntas estabeleciam o equilíbrio universal. Esse detalhe é fundamental. Os mesopotâmicos concebiam o poder como algo compartilhado, negociado e constantemente reafirmado. Os relatos mais antigos falam de 50 grandes deuses reunidos em assembleia. Outros textos, especialmente posteriores, destacam 7 que fixam os destinos. Esse número 7 tinha um peso simbólico profundo. Remetia aos astros visíveis a olho nu: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. A ideia de que esses 7 deuses tinham a responsabilidade de determinar o futuro reflete a íntima ligação entre religião e astronomia na Mesopotâmia. O céu era lido como um grande calendário divino, e os Anunnaki eram os escribas cósmicos que registravam os decretos. Além dos Anunnaki, havia também os Igigi, um grupo de deuses celestes que muitas vezes apareciam como servos dos deuses maiores. Textos como o épico de Atrahasis relatam que os Igigi se cansaram do trabalho pesado que realizavam e se revoltaram, o que levou à criação dos seres humanos como substitutos. Essa narrativa revela uma hierarquia complexa. No topo, os grandes deuses que decretavam destinos. Abaixo deles, os Igigi, encarregados de funções menores, e abaixo de todos, a humanidade, criada para aliviar a carga divina. Os templos e festivais reforçavam essa estrutura hierárquica. Os zigurates, torres escalonadas que se erguiam no coração das cidades, eram símbolos visíveis dessa ligação entre céu e terra. Cada degrau representava uma aproximação ao mundo dos deuses, e o topo funcionava como ponto de encontro entre homens e divindades. Esses templos não eram apenas espaços de culto, mas também representações arquitetônicas da ordem cósmica decretada pelos Anunnaki. Nos festivais religiosos como o Akitu, celebrado principalmente na Babilônia, essa ordem era renovada anualmente. Durante esse festival de Ano Novo, os deuses eram invocados para reafirmar a realeza
e fixar os destinos do novo ciclo. Era como se, a cada início de ano, os Anunnaki se reunissem novamente para revisar o equilíbrio do mundo. Reis eram humilhados ritualmente diante das estátuas divinas, demonstrando que, mesmo no poder, estavam submetidos ao julgamento dos deuses. Esse detalhe mostra como a hierarquia divina se refletia diretamente na hierarquia humana. A literatura mesopotâmica também destaca o papel dos Anunnaki no submundo. Eles não eram apenas deuses dos céus, mas também juízes dos mortos. Nos mitos da descida de Inanna, por exemplo, os 7 Anunnaki do submundo decretam sua morte temporária e fixam as regras da vida após a morte. Essa função judicial reforça a ideia de que nada escapava ao alcance deles, nem os vivos, nem os mortos. Dentro dessa hierarquia, algumas divindades se destacavam mais que outras. Anu, como deus do céu, era considerado a autoridade máxima. Enlil, deus da tempestade e do governo, era visto como o mediador entre os céus e a terra, exercendo papel ativo nas decisões. Enki, deus das águas e da sabedoria, atuava como conselheiro e muitas vezes como defensor da humanidade. Ao lado deles, havia deuses como Ninhursag, ligada à fertilidade, Nanna, associado à lua, Utu, representando o sol e a justiça, e Inanna, deusa do amor e da guerra. Cada um ocupava um lugar na hierarquia, mas todos juntos compunham o corpo dos Anunnaki. É importante notar que essa estrutura não era fixa, mas se reorganizava conforme as mudanças políticas. Quando Babilônia ascendeu, por exemplo, Marduk, deus da cidade, foi elevado ao posto de chefe dos deuses. Nesse processo, os Anunnaki foram reinterpretados como aqueles que entregaram a ele as tábuas do destino, legitimando sua supremacia. Isso mostra que o conceito de Anunnaki era suficientemente flexível para se ajustar às novas realidades, mantendo-se relevante mesmo diante de transformações culturais. Outro ponto interessante é a forma como os hinos descrevem o trabalho dos Anunnaki. Eles eram chamados de os que fixam decretos entre os que decidem destinos, os grandes do conselho. Isso revela que sua principal função não era guerrear ou criar, mas governar. Eram mais legisladores do que guerreiros, mais juízes do que artesãos. Essa característica os diferencia de muitos outros panteões, nos quais os deuses são lembrados principalmente por suas façanhas heróicas. Ao pensar nos Anunnaki, portanto, devemos imaginar uma corte cósmica, uma grande assembleia que reflete tanto a ordem divina quanto a social. Um corpo coletivo que lembra um parlamento, um conselho de anciãos, um tribunal supremo. Essa imagem ajuda a compreender por que eles exerceram tanta influência por milênios. Porque falavam não apenas da religião, mas também da política, da justiça e da própria ideia de comunidade. Os Anunnaki não eram apenas símbolos. Eles estavam presentes em rituais diários, em contratos, em leis e até na forma como os reis se apresentavam ao povo. Governar sem o respaldo dos Anunnaki era impossível, pois o povo acreditava que apenas eles tinham o poder de legitimar o destino. Assim, ao analisarmos sua hierarquia e funções, percebemos que os Anunnaki não foram meros personagens de mitos, foram uma invenção social, uma forma de dar sentido à vida em comunidade, de justificar a autoridade e de estabelecer um elo entre os céus e a terra. Eram o reflexo da própria busca humana por ordem, equilíbrio e legitimidade. Capítulo 4. Religião, Economia e Justiça. Quando pensamos na religião da antiga Mesopotâmia, é fácil imaginar templos dedicados apenas a rituais e sacrifícios. No entanto, essa visão é limitada. Para os povos sumérios, acadianos e babilônios, a religião não estava isolada da vida prática. Pelo contrário, os templos eram o coração pulsante da cidade, administrando não apenas as cerimônias em honra aos deuses, mas também a economia, a justiça e até a educação. Os Anunnaki estavam no centro desse sistema, pois eram considerados os garantes da ordem em todas essas esferas. Em primeiro lugar, é preciso entender o papel econômico dos templos. Cada grande cidade da Mesopotâmia
tinha um templo central, normalmente dedicado a uma divindade principal, mas onde os Anunnaki também eram reverenciados como assembleia. Esses templos possuíam vastas terras agrícolas, rebanhos e armazéns. Trabalhadores cultivavam cereais, cuidavam de ovelhas e cabras e produziam alimentos que abasteciam tanto o clero quanto a população em tempos de escassez. Tabuletas de argila encontradas em locais como Drihem, datadas do período da terceira dinastia de Ur, mostram registros detalhados de entradas e saídas de animais destinados ao culto. Essas anotações não eram apenas documentos administrativos, mas símbolos da relação entre humanos e deuses. Cada ovelha oferecida, cada jarro de óleo entregue, era um ato de fidelidade aos Anunnaki. A religião, portanto, estava intimamente conectada ao sustento material da comunidade. O povo acreditava que alimentar os deuses era garantir que os deuses, em contrapartida, mantivessem a ordem cósmica. A fartura das colheitas, o equilíbrio das cheias dos rios e a prosperidade das cidades dependiam da reciprocidade desse sistema. Os Anunnaki, como Assembleia Divina, eram vistos como aqueles que recebiam e aprovavam esses tributos. Assim, o culto não era apenas espiritual, mas também econômico, funcionando como uma engrenagem que mantinha a sociedade unida. Mas os Anunnaki não eram apenas destinatários de oferendas. Eles também eram juízes supremos da justiça. Códigos legais, como o de Ur-Nammu, que governou Ur por volta do século 21 a.C., e o famoso Código de Hammurabi, do século 18 a.C., mencionam os deuses como fonte última da lei. Esses textos começavam invocando as divindades e afirmando que os reis haviam recebido sua autoridade diretamente delas. Isso significa que cada decreto, cada julgamento e cada sentença pronunciada nas cidades tinha como base a legitimidade divina. O Código de Ur-Nammu, por exemplo, declarava que o rei havia estabelecido a justiça segundo a palavra de Nana, o deus da lua, mas sempre dentro da estrutura mais ampla legitimada pelos Anunnaki. Da mesma forma, Hammurabi afirmava que Marduk e os grandes deuses haviam confiado a ele a missão de proteger os fracos e impedir a injustiça. O papel dos Anunnaki era o de testemunhas eternas. Nenhuma lei poderia ser válida se não estivesse em conformidade com o decreto divino. Esse vínculo entre religião e justiça também se refletia nos julgamentos cotidianos. Os templos funcionavam como tribunais, onde sacerdotes ou juízes ligados ao clero ouviam disputas sobre propriedades, contratos e dívidas. Tabuletas jurídicas encontradas em Nippur e Ur revelam fórmulas como: em nome dos deuses e sob o olhar dos Anunnaki, esta decisão foi tomada. Era uma forma de garantir que a sentença não fosse vista apenas como vontade humana, mas como parte de uma ordem cósmica mais ampla. Outro aspecto fundamental era o juramento. Quando alguém prestava testemunho em tribunal ou assinava um contrato, frequentemente invocava os Anunnaki como testemunhas. Quebrar esse juramento era considerado não apenas um crime contra outro ser humano, mas uma ofensa direta ao conselho divino. As punições podiam incluir maldições rituais, nas quais os deuses eram invocados para castigar o culpado. Essa prática reforçava a ideia de que a justiça não era apenas uma convenção social, mas um reflexo da vontade dos deuses. A religião também tinha um papel educacional. Os templos abrigavam escolas de escribas, conhecidas como edubas. Ali, aprendizes copiavam tabuletas, memorizavam hinos e estudavam listas de leis. Muitos desses textos citavam os Anunnaki como fonte de autoridade, mostrando que desde cedo os futuros administradores e juízes eram treinados a compreender o peso dessa Assembleia Divina. Isso criava uma geração de líderes conscientes de que sua função não era apenas prática, mas sagrada. Nos festivais anuais, essa interligação entre religião, economia e justiça ficava ainda mais evidente. Durante o Akitu, por exemplo, o rei era simbolicamente humilhado diante da estátua de Marduk e, por extensão, diante dos Anunnaki. O sumo sacerdote o despia de insígnias, fazia-o confessar suas falhas e o golpeava no rosto. Se o rei chorasse,
O sinal era visto como prova de que ainda tinha o favor divino. Essa cerimônia reforçava que a autoridade do monarca dependia não de seu exército ou riqueza, mas da aprovação do conselho divino. Essa prática mostra claramente a mentalidade mesopotâmica. O poder político, a economia e a justiça não podiam ser separados da religião. Os Anunnaki eram os pilares invisíveis que sustentavam toda a vida social. Sem eles, não havia legitimidade. Cada colheita, cada julgamento, cada reinado precisava ser aprovado pela Assembleia Cósmica. A grandeza desse sistema está justamente em sua capacidade de unir dimensões aparentemente distintas. Para nós, modernamente, economia, justiça e religião parecem áreas independentes. Para os mesopotâmicos, no entanto, tudo era parte de uma mesma realidade ordenada pelos deuses. Os Anunnaki eram a expressão máxima dessa unidade, um conselho divino que refletia a própria estrutura da sociedade. Dessa forma, compreender o papel dos Anunnaki na religião, na economia e na justiça é compreender como os povos da Mesopotâmia enxergavam o mundo. Para eles, viver era participar de um pacto cósmico, no qual cada ação humana tinha reflexos na esfera divina. Os templos não eram apenas construções de pedra, eram centros vivos de poder que mantinham o elo entre a terra e o céu. E os Anunnaki, como Assembleia Eterna, eram a garantia de que esse elo jamais se romperia. Capítulo 5. Anu e Enlil. Céu e Terra. Entre todos os deuses que compunham o vasto panteão mesopotâmico, 2 nomes se destacam quando falamos da autoridade dos Anunnaki: Anu e Enlil. Embora fizessem parte de um conjunto maior de divindades, eles eram vistos como forças centrais que equilibravam os céus e a terra. Suas funções, suas cidades e até seus rituais nos revelam muito sobre como os povos da Mesopotâmia entendiam poder e ordem. Anu era o Deus supremo do céu. Seu nome, simples e direto, significava literalmente céu. Para os antigos, ele representava o horizonte infinito, a vastidão inatingível que ficava além da compreensão humana. Não era um Deus cotidiano, presente nas pequenas preocupações do povo. Pelo contrário, era distante, reservado, um árbitro cósmico cuja autoridade ninguém podia contestar. Seu templo principal ficava em Uruk, uma das cidades mais antigas e poderosas da região. Ali o Eana, Casa do Céu, era dedicado a ele e à deusa Inanna. Embora pouco apareça em narrativas míticas, a figura de Anu tinha peso simbólico absoluto. Ele era a fonte última de legitimidade. Quando outros deuses precisavam de autoridade para agir, recorriam a Anu. Quando reis desejavam governar, era de Anu que recebiam o direito. Sua função, portanto, não era de intervenção constante, mas de sustentação da ordem universal. Em certo sentido, Anu era como a própria estrutura invisível do cosmos, silenciosa, mas indispensável. Se Anu representava a vastidão dos céus, Enlil simbolizava a força que organizava a terra. Seu nome pode ser traduzido como Senhor do Vento ou Senhor da Atmosfera. Ele era o deus da tempestade, do ar em movimento, mas também da autoridade política. Enquanto Anu era distante, Enlil estava presente, ativo, regulando a vida das cidades e determinando o destino dos reis. Nippur era a cidade de Enlil, e seu templo, o Ekur, Casa da Montanha, era considerado o centro espiritual da Mesopotâmia. Textos descrevem o Ekur como o ponto de encontro entre o céu e a terra, onde os decretos dos deuses eram fixados para toda a eternidade. Ali, os Anunnaki se reuniam em assembleia sob a presidência de Enlil. Sua palavra decidia o rumo dos homens e das nações. O contraste entre Anu e Enlil é revelador. Anu era estático, a base imutável do cosmos. Enlil era dinâmico, o executor que fazia a ordem se manifestar no mundo. Juntos, eles expressavam 2 dimensões complementares do poder, a legitimidade e a execução. Um sem o outro não fazia sentido. Anu legitimava, Enlil aplicava. Essa relação ecoava no modo como os mesopotâmicos concebiam a realeza. O rei recebia seu mandato do céu,
mas precisava exercer seu governo de forma concreta, mantendo a ordem e a justiça entre os homens. Um dos textos que mais reforça o papel de Enlil é a Crônica de Tumal, que narra como reis sucessivos restauraram o templo em Nippur. Cada restauração era vista como prova de devoção ao Deus e garantia de que o governante tinha seu favor. Isso revela que não bastava ser militarmente poderoso. Sem a aprovação espiritual de Enlil, nenhum reinado poderia se sustentar. O mesmo aparece no Código de Hammurabi, onde o rei afirma ter recebido sua missão diretamente de Marduk e dos grandes deuses, mas sempre sob a autoridade maior de Enlil, guardião da ordem. A justiça não era apenas uma questão humana, mas um reflexo da vontade divina expressa através dele. Nos mitos, Enlil também aparece como uma figura complexa. Em alguns relatos, é severo, decretando o dilúvio que quase destruiu a humanidade. Em outros, é um protetor da ordem, assegurando que o caos não se imponha sobre o mundo. Essa ambiguidade reflete a própria natureza da autoridade, necessária para manter a estabilidade, mas muitas vezes dura em suas decisões. Já Anu, embora menos presente em narrativas dramáticas, aparece em momentos decisivos. No épico de Gilgamesh, por exemplo, é a partir de Anu que os deuses recebem instrumentos de poder. Em outras histórias, ele é invocado como juiz final, aquele cuja palavra ninguém pode revogar. Sua figura distante, quase silenciosa, era justamente o que lhe conferia autoridade. Não precisava agir constantemente, pois sua presença era garantia de estabilidade. É curioso notar como essa divisão entre Anu e Enlil se reflete na própria geografia da Mesopotâmia. Uruk, cidade de Anu, foi um dos primeiros centros urbanos, associada à origem da civilização. Nippur, cidade de Enlil, tornou-se o coração religioso e político, onde reis buscavam legitimação. É como se os próprios locais tivessem sido escolhidos para simbolizar essas duas dimensões do poder: origem e execução, céu e terra, legitimidade e prática. Nos rituais, essa dualidade se expressava em procissões, oferendas e hinos. Os sacerdotes invocavam Anu como fonte última da autoridade, mas era a palavra de Enlil que determinava o destino imediato. Reis se ajoelhavam diante de suas estátuas, confessavam falhas e recebiam de volta os símbolos do poder. O gesto não era apenas simbólico. Para a população, era a prova de que o governante estava em conformidade com a ordem cósmica estabelecida pelos Anunnaki. Assim, Anu e Enlil não eram apenas deuses entre outros. Eram pilares que sustentavam a estrutura do panteão e, por consequência, da própria sociedade. Representavam a convicção de que o poder humano só podia ser legítimo se refletisse o poder divino. Os Anunnaki, como assembleia, tinham muitas vozes, mas era em torno de Anu e Enlil que o equilíbrio entre céu e terra se mantinha. Essa concepção atravessou séculos, adaptando-se a novas formas políticas, mas nunca desaparecendo. Mesmo quando Babilônia elevou Marduk como Deus Supremo, a lógica continuou. Era preciso legitimação cósmica e aplicação terrena. O modelo criado em torno de Anu e Enlil permaneceu como matriz, mostrando como a religião mesopotâmica era, acima de tudo, um reflexo da busca humana por ordem, estabilidade e sentido. Capítulo 6. Enki e a sabedoria das águas. Se Anu representava o céu distante e Enlil a força da autoridade sobre a terra, Enki era o deus que simbolizava a criatividade, a sabedoria prática e a vitalidade das águas subterrâneas. Entre os grandes nomes ligados aos Anunnaki, nenhum se destacou tanto como guardião do conhecimento e defensor da humanidade quanto ele. O papel de Enki é essencial para compreender a complexidade do panteão mesopotâmico, porque mostra como os deuses não eram apenas símbolos de poder, mas também encarnações da inteligência, da técnica e da mediação entre mundos. Enki era identificado como Senhor do Abzu, o vasto reservatório de águas doces subterrâneas que, segundo os mesopotâmicos, alimentava rios, fontes e poços. Em uma região de clima árido,
onde a sobrevivência dependia das cheias dos rios Tigre e Eufrates, não é difícil entender por que as águas subterrâneas foram divinizadas. O Abzu era o coração invisível da vida, e Enki, como senhor desse domínio, era visto como o mantenedor da fertilidade da terra e da prosperidade das cidades. Mas Enki não era apenas uma divindade ligada à água. Ele era descrito como guardião da sabedoria, mestre da magia e patrono de todas as artes e ciências. Os textos o chamam de o sábio entre os deuses, aquele que conhecia os segredos do céu e da terra. Seu templo em Eridu, chamado Eabzu, era considerado não só um espaço de culto, mas também um centro de conhecimento. Ali foram encontradas tabuletas com listas de profissões, instruções técnicas e hinos que exaltavam sua capacidade de ensinar aos homens aquilo que antes só os deuses sabiam. A relação de Enki com a humanidade é um dos aspectos mais fascinantes de sua figura. Em contraste com Enlil, frequentemente descrito como severo e distante, Enki aparece nos mitos como aliado dos homens. Um dos relatos mais importantes nesse sentido é o épico de Atrahasis, que descreve a criação da humanidade. Segundo a narrativa, deuses menores chamados Igigi se revoltaram contra o trabalho pesado que realizavam para sustentar o cosmos. Cansados de cavar canais e erguer construções, eles se insurgiram contra os grandes deuses. Foi então que Enki apresentou a solução: criar os seres humanos para assumir essa carga. A criação, no entanto, não se deu de maneira simples. O mito conta que Enki orientou a deusa Ninhursag a moldar o homem a partir da mistura de argila com o sangue de um deus sacrificado. Dessa união nasceu a humanidade, capaz de trabalhar, reproduzir-se e garantir a ordem do mundo. Embora os homens tenham sido criados para servir, o envolvimento de Enki na narrativa mostra seu papel como protetor. Ele deu aos humanos não apenas o corpo, mas também a capacidade de aprender, criar e sobreviver. Esse papel protetor aparece novamente no episódio do dilúvio, quando Enlil, incomodado pelo barulho da humanidade, decide exterminar os homens com catástrofes e, finalmente, com uma inundação. É Enki quem age em segredo. Ele instrui o herói Atrahasis, chamado de Ziusudra, em outra versão, e Utnapishtim, no épico de Gilgamesh, a construir uma embarcação para salvar sua família e animais. Ao agir dessa forma, Enki desafia a decisão do conselho divino, mas demonstra compaixão pela humanidade. Para os mesopotâmicos, essa história era uma prova de que, mesmo diante da severidade dos deuses, havia sempre uma voz sábia, capaz de equilibrar rigor e misericórdia. Além de protetor, Enki era também patrono da criatividade e das técnicas humanas. A ele eram atribuídas invenções como a irrigação, essencial para a agricultura na Mesopotâmia, e a metalurgia, que permitia o desenvolvimento de ferramentas e armas. Textos o descrevem como distribuidor dos decretos divinos que continham os fundamentos da civilização, leis, profissões, rituais, música, arquitetura e até sentimentos humanos. Quando Inanna, deusa do amor e da guerra, deseja ampliar o poder de sua cidade Uruk, é a Enki que ela recorre para obter esses decretos. Esse episódio mostra como ele era visto como fonte de todo o conhecimento necessário para a vida em comunidade. Seu papel como mediador também é digno de nota. Nos mitos, Enki muitas vezes atua como conciliador entre deuses em conflito. Quando disputas ameaçam romper a ordem, é ele quem oferece soluções criativas, utilizando inteligência em vez de violência. Essa característica o torna singular dentro do panteão. Enquanto outros deuses simbolizam forças brutas da natureza, Enki encarna a razão e a habilidade de encontrar caminhos alternativos. Nos rituais, Enki era celebrado não apenas com oferendas de alimentos, mas também com práticas mágicas e encantamentos. Ele era visto como protetor contra doenças, feitiços e forças do mal. Sacerdotes invocavam seu nome em orações de purificação, pedindo que suas águas doces lavassem impurezas e restaurassem a saúde. Esse aspecto reforça sua ligação com o poder regenerador da água, fonte de vida e renovação.
É significativo que seu templo em Eridu tenha funcionado como ponto de referência por milênios. Mesmo quando outras cidades assumiram o protagonismo político, Eridu continuou sendo lembrada como lugar de origem da sabedoria. Reis de épocas posteriores restauraram o templo de Enki como forma de legitimar seus reinados, reconhecendo nele não apenas um deus antigo, mas um pilar da tradição cultural. A imagem de Enki, portanto, reúne vários elementos: a fertilidade das águas, a sabedoria que guia, a proteção da humanidade e a criatividade técnica. Ele representa a convicção de que a sobrevivência não depende apenas da força, mas também da inteligência. Na visão mesopotâmica, não bastava ter deuses que garantissem autoridade e ordem, era necessário também ter uma divindade que transmitisse conhecimento e possibilitasse a vida em sociedade. Ao analisarmos Enki dentro do conjunto dos Anunnaki, vemos que ele era a voz da moderação, da invenção e do cuidado. Se Enlil era a lei rígida e Anu a legitimidade distante, Enki era a sabedoria prática que tornava possível a existência humana. Essa tríade refletia a própria vida mesopotâmica: ordem, legitimidade e criatividade, três pilares indispensáveis para a sobrevivência de uma civilização que floresceu em meio a um ambiente hostil. Não é por acaso que, ainda hoje, Enki seja lembrado como uma das figuras mais carismáticas da mitologia mesopotâmica. Sua imagem continua associada à ideia de que o conhecimento é um presente divino, uma herança que nos permite superar dificuldades e manter viva a esperança, mesmo diante das decisões implacáveis dos deuses. Capítulo 7. Filhos, linhagens e casamentos divinos. Um dos aspectos mais ricos da religião mesopotâmica é a maneira como os deuses foram concebidos como uma grande família. Em vez de divindades isoladas, cada qual vivendo em seu próprio domínio, os deuses eram apresentados como pais, filhos, irmãos e esposos. Essa visão genealógica refletia o próprio modelo social das cidades-estado. Famílias organizadas em linhagens, onde a herança, os casamentos e as alianças moldavam a vida em comunidade. Os Anunnaki, enquanto assembleia, não escapavam a essa lógica. Sua autoridade também se expressava através de descendências, uniões e sucessões. Entre os filhos e filhas das divindades maiores, destacam-se nomes que se tornaram centrais em diferentes cidades da Mesopotâmia. Ninhursag, também chamada de Ninmah ou Damkina, era conhecida como a Grande Mãe. Seu nome significa Senhora da Montanha, e ela era associada à fertilidade, à maternidade e ao nascimento. Nos mitos, Ninhursag participa da criação da humanidade, moldando figuras de barro que ganham vida. Sua ligação com Enki, em narrativas diversas, produziu deuses e deusas que representavam aspectos específicos da vida, como a saúde, a agricultura e a vegetação. Outro descendente importante era Nana, também chamado de Sin, o deus da lua. Filho de Enlil e Ninlil, Nana exercia um papel central no calendário, regulando o tempo e os ciclos noturnos. Sua cidade de culto era Ur, onde seu templo, chamado Egish-Shirgal, era um dos mais importantes da região. Através da lua, Nana organizava festivais, colheitas e períodos de adoração, mostrando que até o ritmo da vida estava submetido ao decreto dos Anunnaki. De Nana nasceram duas divindades fundamentais, Utu, também conhecido como Shamash, e Inanna, a famosa deusa do amor e da guerra. Utu era identificado com o sol e representava a justiça. Como deus que tudo via, era invocado em julgamentos e contratos, sendo considerado a testemunha suprema. Inanna, por outro lado, tinha um caráter mais ambíguo. Era a deusa da fertilidade, do desejo e da guerra. Seu templo em Uruk, Ueana, se tornou um dos mais influentes centros de culto da Mesopotâmia. Inanna aparece em inúmeros mitos, desde sua descida ao submundo até sua rivalidade com Enki pelos decretos divinos. Entre as figuras masculinas, um dos filhos mais destacados de Enlil era Ninurta, deus da guerra e da agricultura.
Ninurta simbolizava o braço militar de seu pai, mas também era lembrado como herói civilizador. Textos o descrevem combatendo monstros que ameaçavam a ordem, ao mesmo tempo em que ensinava técnicas agrícolas aos homens. Essa combinação de guerreiro e agricultor reflete a própria realidade mesopotâmica. A sobrevivência dependia tanto da defesa contra inimigos quanto da manutenção dos campos. O ciclo genealógico dos deuses não se limitava apenas a descendentes diretos. Os casamentos divinos também tinham importância fundamental. A união entre Inanna e Dumuzi é talvez o exemplo mais emblemático. Dumuzi era um deus pastor, ligado à fertilidade e à vegetação. Seu casamento com Inanna era celebrado em rituais conhecidos como casamento sagrado, nos quais o rei da cidade representava Dumuzi e a sacerdotisa principal representava Inanna. Através desse rito, acreditava-se que a fertilidade da terra e a prosperidade da cidade eram garantidas. O mito da morte e retorno de Dumuzi acrescentava uma dimensão ainda mais profunda a essa união. Segundo a tradição, Dumuzi descia ao submundo por parte do ano, provocando a esterilidade da terra, e retornava depois, trazendo de volta a vida e a abundância. Essa narrativa explicava os ciclos agrícolas e legitimava a crença de que a ordem natural estava ligada às experiências dos deuses. O casamento, portanto, não era apenas uma metáfora de amor, mas um reflexo direto do ciclo da vida, da morte e do renascimento. Essas genealogias e casamentos tinham também um impacto político. Ao associar reis a determinados deuses ou rituais, as cidades reforçavam sua ligação com a ordem cósmica. Ur, por exemplo, se afirmava como centro lunar por ser a cidade de Nanna. Uruk se destacava como sede de Inanna. Nippur, por sua vez, continuava centralizada em Enlil. Essa distribuição de cultos criava uma rede de legitimidades que permitia às cidades reivindicar importância religiosa e, portanto, política. É interessante perceber que a genealogia divina era usada não apenas para narrar histórias, mas também para justificar mudanças de poder. Quando Babilônia ascendeu, Marduk foi apresentado como herdeiro legítimo da autoridade dos Anunnaki, recebendo as tábuas do destino. Esse recurso genealógico funcionava como uma espécie de propaganda religiosa, garantindo que a nova ordem fosse aceita como continuidade da antiga. Os filhos e descendentes dos grandes deuses também representavam a diversidade da experiência humana. Havia deuses ligados ao nascimento, à agricultura, à justiça, à guerra, ao amor e até à destruição. Essa multiplicidade mostrava que os mesopotâmicos viam o mundo como uma teia de forças interligadas. Nenhum deus era absoluto, e cada aspecto da vida precisava ser explicado por uma figura divina específica. Ao reunir esses deuses como filhos e parentes dos Anunnaki, os mitos criavam uma narrativa coerente que ligava tudo: natureza, sociedade, política e espiritualidade. Era uma forma de ensinar que a vida humana não estava isolada, mas fazia parte de um grande ciclo universal no qual cada evento tinha um reflexo no mundo divino. Assim, as genealogias e casamentos divinos não eram apenas histórias contadas ao redor do fogo. Eram instrumentos de coesão social, explicações para fenômenos naturais, justificativas para mudanças políticas e rituais que asseguravam a sobrevivência da comunidade. Ao observarmos essas linhagens, vemos que os Anunnaki não eram estáticos. Eles se expandiam, geravam novos deuses, criavam relações de poder e reforçavam símbolos de fertilidade e renovação. O panteão mesopotâmico funcionava como um organismo vivo, em constante transformação, mas sempre sustentado pela ideia central de Assembleia Divina. Essa visão genealógica, tão presente nos mitos e nos rituais, reforçava uma lição essencial. A vida humana, assim como a vida divina, é feita de vínculos. Sem filhos, não há continuidade. Sem casamentos, não há aliança. Sem genealogia, não há legitimidade. Os mesopotâmicos, ao projetarem sua própria estrutura social nos deuses, criaram uma religião que não apenas explicava o cosmos,
mas também refletia suas próprias experiências mais íntimas. Capítulo 8. A criação da humanidade. Entre todos os mitos da Mesopotâmia, poucos tiveram tanto impacto quanto o relato da criação da humanidade. Esse episódio não é apenas uma narrativa religiosa, mas uma explicação simbólica de por que os homens existem, qual é o seu papel diante dos deuses e como o trabalho humano se insere na ordem cósmica. E mais uma vez, os Anunnaki estão no centro dessa história. Os textos antigos nos contam que em um tempo remoto, quando o mundo ainda era jovem, o peso do trabalho recaía sobre os deuses menores, chamados Igigi. Eles eram encarregados de cavar canais, erguer diques, manter os templos e garantir que a ordem estabelecida pelos deuses maiores fosse preservada. Mas, após muitos anos, os Igigi se cansaram da carga insuportável. Reuniram-se e decidiram se rebelar. A narrativa descreve como eles cercaram a morada dos deuses maiores, queimando suas ferramentas e recusando-se a continuar a servir. Esse momento de tensão cósmica colocou os Anunnaki diante de um dilema. A ordem precisava ser mantida, mas não havia mais quem realizasse o trabalho. Foi então que surgiu a ideia de criar uma nova criatura, o ser humano. Uma criatura que fosse suficientemente forte para executar tarefas, mas também dotada de inteligência para organizar a vida em sociedade. Segundo o épico de Atrahasis, a solução foi apresentada por Enki, o deus da sabedoria e das águas subterrâneas. Ele propôs que fosse feito um ser a partir da mistura da argila da terra com o sangue de um deus sacrificado. Esse detalhe é revelador. A argila representava a fragilidade e a limitação humanas, mas o sangue divino transmitia vitalidade e ligação com o sagrado. A humanidade, portanto, nasceu da união entre o que é terreno e o que é eterno. A deusa Ninhursag foi encarregada de moldar essa nova criatura. Com suas mãos, deu forma a 7 homens e 7 mulheres. O número 7, mais uma vez, tinha um significado especial. Era símbolo de totalidade, de perfeição cósmica. Assim, desde o princípio, a humanidade foi criada para ser completa em sua diversidade, capaz de gerar descendência e perpetuar a vida. O papel atribuído a esses primeiros homens era claro: substituir os deuses menores no trabalho pesado. Caberia a eles cultivar os campos, erguer construções, preparar oferendas e sustentar os templos. Em troca, teriam a proteção e a supervisão dos Anunnaki. Esse arranjo não era visto como opressão, mas como parte de uma ordem cósmica. Cada ser tinha sua função, e a função dos humanos era trabalhar para manter o equilíbrio universal. Mas os mitos também reconheciam a ambivalência dessa criação. Ao mesmo tempo em que os homens eram necessários para aliviar o fardo dos deuses, também se tornaram fonte de preocupação. Em textos posteriores, como no épico de Gilgamesh, aparece a ideia de que o barulho e a agitação dos humanos incomodaram os deuses maiores, levando à decisão de reduzir sua população através de pragas, secas e, finalmente, do dilúvio. Essa tensão entre necessidade e incômodo reflete uma visão realista da condição humana, indispensável, mas sempre sujeita a limites impostos por forças superiores. A criação da humanidade também foi usada para justificar práticas sociais e religiosas. Se os homens foram moldados para servir, então sua obrigação era manter o culto, oferecer sacrifícios e obedecer às leis. A própria existência era entendida como serviço. Trabalhar, plantar, construir e até rezar eram formas de dar continuidade ao pacto estabelecido na origem. Essa visão conferia um caráter sagrado às atividades cotidianas. O camponês que regava os campos e o artesão que moldava tijolos não estavam apenas garantindo sua subsistência, estavam cumprindo o destino fixado pelos Anunnaki. Outro aspecto relevante desse mito é a ideia de que o sangue divino estava presente nos humanos. Isso criava uma ligação direta entre deuses e homens. Embora os homens fossem criados para servir, também carregavam dentro de si uma centelha divina, um elemento imortal que os aproximava dos deuses. Essa ambiguidade
servos e ao mesmo tempo descendentes, conferia profundidade à visão mesopotâmica sobre a humanidade. As genealogias reais também se apoiavam nesse mito. Reis eram apresentados como escolhidos dos deuses, representantes diretos da vontade divina. Governar era, portanto, dar continuidade à missão original da humanidade, manter a ordem. Mas, no caso dos reis, havia ainda uma ligação mais forte, pois eles eram vistos como intermediários entre os homens comuns e os Anunnaki. Do ponto de vista ritual, a criação da humanidade era relembrada em cerimônias ligadas à fertilidade e à renovação. Festivais agrícolas celebravam não apenas a abundância da colheita, mas também o pacto original entre deuses e homens. Cada semente plantada era, em certo sentido, um eco do barro moldado por Ninhursag. Cada gota de sangue derramada em sacrifício lembrava o sangue divino usado na criação. Esse mito também nos revela algo sobre a visão mesopotâmica do trabalho. Em nossa perspectiva moderna, o trabalho é muitas vezes visto como fardo ou obrigação. Para os mesopotâmicos, porém, ele era parte da essência da humanidade. Os homens foram criados para trabalhar. Servir, construir e sustentar eram atividades que davam sentido à existência. Trabalhar era participar da ordem cósmica. É por isso que os textos descrevem a humanidade como aqueles que cuidam dos deuses. Não se tratava apenas de servir por submissão, mas de cumprir uma função sagrada. Assim como os deuses tinham seus papéis, legislar, julgar, manter o cosmos, os homens também tinham o seu, garantir que a engrenagem da vida não parasse. Essa narrativa, embora antiga, ainda ressoa como uma reflexão sobre a condição humana. Nascemos do barro, frágeis e limitados, mas também carregamos em nós algo do divino. Vivemos entre a terra e o céu, servindo, mas também criando, cultivando, construindo. Os Anunnaki, ao decidir nossa criação, não apenas resolveram um problema cósmico, deram origem a uma visão do homem como ser duplo, ao mesmo tempo mortal e sagrado, servidor e criador. Assim, a história da criação da humanidade não é apenas um relato mítico, é uma explicação simbólica do lugar do homem no universo. Um lugar humilde, mas também essencial. Para os mesopotâmicos, éramos os trabalhadores do cosmos, aqueles que mantêm o equilíbrio, aqueles que, com mãos de barro e sangue divino, continuam a missão decretada pelos Anunnaki desde o princípio dos tempos. Capítulo 9. O Grande Dilúvio. Entre todos os mitos da Mesopotâmia, poucos tiveram tanta influência e ressonância quanto a narrativa do dilúvio. Mais do que uma simples história de destruição, ela foi contada como um marco decisivo na relação entre deuses e homens, e como uma redefinição dos limites da humanidade diante do poder divino. Esse mito, transmitido por diferentes versões e nomes, tornou-se uma das tradições mais difundidas do mundo antigo, chegando até mesmo a influenciar profundamente a cultura hebraica e, mais tarde, o cristianismo. Os textos sumérios, acadianos e babilônicos apresentam variações da mesma trama. Em todas elas, o ponto de partida é semelhante. A humanidade havia crescido em número e em atividade, e isso passou a incomodar os deuses. O barulho dos homens, suas celebrações e seu constante movimento perturbavam o descanso das divindades. Enlil, especialmente, era descrito como incomodado pelo ruído da humanidade, a ponto de considerar insuportável a convivência. A solução proposta foi radical: exterminar quase todos os homens para restaurar o silêncio e o equilíbrio. Antes do dilúvio, os textos descrevem uma série de tentativas dos deuses de reduzir a população. Pragas, secas e fome foram enviadas, mas sempre havia um deus, quase sempre Enki, que intervinha em favor dos homens, ensinando estratégias de sobrevivência. Quando essas medidas não foram suficientes, os deuses maiores decidiram recorrer ao último recurso: uma inundação devastadora que cobriria cidades, campos e templos, apagando quase toda a humanidade da face da Terra. É nesse ponto que aparece o personagem central da narrativa, o herói escolhido para sobreviver. Em textos sumérios, ele é chamado de Ziusudra,
em versões acadianas, recebe o nome de Atrahasis, e no épico de Gilgamesh é conhecido como Utnapishtim. Embora os nomes mudem, a função é sempre a mesma: representar o elo de compaixão entre os deuses e os homens. Segundo o épico de Atrahasis, Enki, o deus da sabedoria e das águas subterrâneas, não concordava totalmente com o extermínio da humanidade. Embora não pudesse se opor abertamente à decisão do Conselho Divino, ele encontrou uma forma de contornar a ordem. Falando em sonhos e parábolas, Enki revelou a Atrahasis que um dilúvio estava prestes a acontecer e que ele deveria construir uma grande embarcação. Essa arca deveria ser vedada com betume para resistir às águas e abrigar não apenas sua família, mas também animais de todas as espécies, garantindo a continuidade da vida. O relato da construção do barco é rico em detalhes. Tabuletas descrevem medidas materiais e até instruções sobre como organizar os compartimentos. Esse cuidado mostra que a narrativa não era apenas simbólica, mas também prática, transmitindo um saber técnico sobre navegação e construção. A arca representava, assim, tanto um refúgio sagrado quanto uma obra de engenhosidade humana guiada pelo conhecimento divino. Quando o dilúvio começou, as águas cobriram as cidades, destruíram casas e arrastaram campos. Durante dias e noites, a chuva não cessava e o vento soprava com fúria. Os textos descrevem como até mesmo os deuses se assustaram com a intensidade da catástrofe. Alguns recuaram para os céus mais altos, temerosos da força que haviam desencadeado. O dilúvio, mais do que punição, tornou-se um momento de pavor universal, em que nem mesmo os deuses se sentiram seguros. Após dias intermináveis, as águas começaram a baixar. Atrahasis ou Ziusudra, ou Utnapishtim, abriu uma janela da arca e soltou aves para verificar se havia terra seca. Essa cena ecoa claramente na tradição bíblica de Noé, mostrando como o mito mesopotâmico serviu de base para versões posteriores. Quando finalmente encontrou solo firme, o herói ofereceu sacrifícios em agradecimento. O cheiro da oferenda subiu aos céus e agradou os deuses, que se arrependeram parcialmente da devastação. O final das narrativas varia, mas todas concordam em um ponto: a humanidade não foi exterminada por completo. Um sobrevivente, protegido pelo favor de Enki, tornou-se a prova de que os homens ainda tinham lugar no mundo. Em algumas versões, como no épico de Gilgamesh, Utnapishtim recebe a imortalidade como recompensa, vivendo em um lugar distante e inacessível. Em outras, o herói simplesmente retoma a vida, reiniciando o ciclo humano com novos limites. O mito do dilúvio, além de sua dramaticidade, servia a múltiplas funções na sociedade mesopotâmica. Em primeiro lugar, era uma explicação religiosa para as grandes cheias dos rios Tigre e Eufrates, que, embora vitais para a agricultura, também podiam ser devastadoras. Em segundo lugar, transmitia uma lição moral. A humanidade precisava reconhecer seus limites e respeitar a ordem estabelecida pelos deuses. Exceder-se significava atrair destruição. Em termos políticos, o mito também servia para reforçar a legitimidade dos reis. Eles eram apresentados como os novos guardiões da ordem, responsáveis por evitar que o caos humano voltasse a irritar os deuses. Governar era manter o equilíbrio entre as necessidades dos homens e a paciência das divindades. Nesse sentido, o mito do dilúvio não era apenas uma história sobre o passado, mas um aviso constante para o presente. É impossível não perceber a ressonância desse mito em tradições posteriores. O relato bíblico de Noé, preservado no livro do Gênesis, carrega paralelos claros. A decisão divina de enviar o dilúvio, a construção da arca, a preservação de animais, o envio de aves para buscar terra seca, o sacrifício após a catástrofe. Esses elementos não surgiram do nada, foram herdados e transformados a partir da rica tradição mesopotâmica. No imaginário coletivo, o dilúvio também servia como lembrete da vulnerabilidade humana. Por mais avançada que fosse a civilização, bastava a fúria das águas para reduzir tudo a pó. Esse contraste entre grandeza e fragilidade era parte essencial da mensagem. Os homens podiam construir cidades, erguer templos e escrever leis,
mas sempre dependiam da benevolência dos deuses. Assim, o mito do dilúvio não é apenas uma história sobre destruição, mas também sobre renovação. Depois das águas, a humanidade recomeça. O pacto entre deuses e homens é reestabelecido, desta vez com limites mais claros. Os homens devem viver, mas dentro de uma ordem, sem desafiar a paciência divina. O dilúvio é, portanto, ao mesmo tempo, um fim e um começo. Em última análise, essa narrativa mostra como os Anunnaki eram vistos não apenas como legisladores ou juízes, mas também como forças capazes de decidir o destino da humanidade inteira. O dilúvio era a prova da autoridade suprema dos deuses e, ao mesmo tempo, a lembrança de que a vida humana só continuava porque um deles, Enki, escolheu interceder. Capítulo 10. Os Anunnaki e o submundo. Para os povos da antiga Mesopotâmia, a vida após a morte não era um lugar de recompensas paradisíacas, mas um reino sombrio onde todos os mortos, ricos ou pobres, reis ou servos, acabavam por se encontrar. Esse lugar era o submundo, chamado de Kur ou Irkala. E ali, mais uma vez, encontramos os Anunnaki como figuras centrais. Se no céu eles eram legisladores e no mundo dos vivos eram legitimadores da ordem política e social, no submundo se tornavam juízes e guardiões do destino final da humanidade. A visão mesopotâmica do submundo era marcada por sobriedade. Diferente de tradições que prometiam prêmios ou castigos diferenciados, os sumérios e acadianos viam a morte como um nivelador. Todos iam para o mesmo lugar, um reino de sombras e pó. As almas dos mortos eram chamadas de Jidin e viviam em uma existência enfraquecida, dependendo das oferendas feitas pelos vivos para manter algum tipo de sustento. Sem esses rituais, as sombras definhavam, condenadas à miséria eterna. Nesse cenário, os Anunnaki surgiam como os árbitros supremos. Em várias narrativas, eles são descritos como os 7 juízes do submundo. Sentados em tronos, decretavam a sorte dos mortos e asseguravam que a ordem cósmica se mantivesse além da vida. O número 7, novamente, aparece como símbolo de totalidade e poder. Esses juízes não eram apenas figurativos. Para os mesopotâmicos, eles representavam a certeza de que até mesmo a morte estava submetida à lei divina. Um dos mitos mais famosos que ilustram essa função é a descida de Inanna. Nele, a deusa do amor e da guerra decide visitar o submundo, governado por sua irmã Ereshkigal. Antes de entrar, Inanna é obrigada a atravessar 7 portões, em cada um deles, deixando para trás um adorno ou uma peça de vestimenta. Ao chegar diante do trono, já sem nada que simbolizasse seu poder, encontra os 7 Anunnaki que decretam sua morte. Inanna é transformada em cadáver e pendurada em um gancho, até que intervenções posteriores a tragam de volta. Esse episódio reforça 2 ideias. Primeiro, a inevitabilidade da submissão até mesmo para os deuses. Segundo, a autoridade absoluta dos Anunnaki como juízes do além. Selos cilíndricos encontrados em tumbas mesopotâmicas também trazem imagens que parecem representar assembleias divinas no submundo. Nessas representações, os deuses aparecem em fileiras, reforçando a ideia de que havia uma corte ordenada, refletindo o sistema de assembleias humanas. Assim como em vida os homens precisavam de tribunais, na morte também estavam sujeitos a um julgamento. O papel dos Anunnaki no submundo também estava ligado às práticas funerárias. As famílias realizavam rituais de oferendas para garantir que seus mortos fossem bem recebidos e julgados com equidade. Tabuletas descrevem fórmulas de invocação nas quais os Anunnaki eram chamados para testemunhar e abençoar esses ritos. Isso demonstra que sua presença era temida e respeitada, não apenas como figuras distantes, mas como forças ativas que podiam influenciar o destino de cada alma. Outro aspecto interessante é a relação entre os Anunnaki do submundo e a legitimidade política. Reis frequentemente afirmavam que governavam não apenas com a aprovação dos deuses celestes, mas também com a bênção daqueles que presidiam o reino dos mortos. Isso significava que a autoridade real se estendia além da vida.
conectando vivos e mortos em uma mesma ordem cósmica. Um governante não podia ser considerado legítimo se não estivesse em harmonia com os juízes do além. A função dos Anunnaki no submundo também servia como reflexão sobre a condição humana. O fato de que todos, sem distinção, eram julgados da mesma forma, reforçava uma ideia de igualdade na morte. O rei mais poderoso e o camponês mais humilde tinham o mesmo destino. O que os diferenciava não era sua posição social, mas a devoção com que suas famílias mantinham os rituais de lembrança. Essa concepção criava um senso de continuidade entre vivos e mortos, onde os descendentes tinham responsabilidade direta pelo bem-estar espiritual de seus antepassados. Do ponto de vista simbólico, os Anunnaki do submundo representavam a justiça implacável, aquela que não pode ser corrompida nem evitada. Se no mundo dos vivos era possível escapar de uma sentença ou manipular a lei, no além não havia subterfúgios. O julgamento dos Anunnaki era definitivo. Essa visão moldava a ética mesopotâmica, lembrando aos homens que, mesmo que conseguissem escapar da justiça terrena, não poderiam escapar da justiça eterna. Ao mesmo tempo, essa função judicial também revelava a profunda preocupação dos mesopotâmicos com a ordem. O caos não podia dominar nem mesmo após a morte. Havia regras, havia hierarquia, havia juízes. A morte, portanto, não era o fim do sistema, mas a sua continuidade em outra esfera. A vida e o além faziam parte de uma mesma engrenagem, e os Anunnaki eram os guardiões desse mecanismo. Essa concepção do submundo influenciou diretamente outras culturas posteriores. Entre os gregos, por exemplo, encontramos ecos dessa estrutura no julgamento das almas diante de juízes como Minos, Éaco e Radamanto. Entre os hebreus, a ideia de um lugar sombrio chamado Sheol guarda semelhanças com o Kur mesopotâmico. Essa influência mostra como a noção de justiça após a morte, embora inicialmente austera e uniforme, abriu caminho para concepções mais complexas em outras tradições. Assim, os Anunnaki do submundo eram mais do que simples personagens mitológicos. Eles eram a personificação de uma lei cósmica que não admitia exceções. Representavam a certeza de que, cedo ou tarde, todos compareceriam diante de um tribunal inescapável. E, ao fazê-lo, continuariam a viver dentro da ordem que esses deuses haviam estabelecido desde os primórdios da criação. A presença dos Anunnaki no reino dos mortos, portanto, completa o ciclo de sua atuação. No céu, legisladores; na terra, legitimadores; no submundo, juízes. Em cada esfera, reafirmavam o mesmo princípio: nada, absolutamente nada, estava fora do alcance da Assembleia Divina. Capítulo 11. Transformações políticas e religiosas. A história dos Anunnaki não ficou restrita apenas ao período sumério. Conforme as cidades mudavam de poder e os impérios se expandiam, o papel desses deuses também se transformava. A religião mesopotâmica não era um sistema rígido, mas sim um organismo vivo, capaz de se adaptar a novas dinastias, novas capitais e novos contextos culturais. Cada mudança política refletia uma mudança no panteão, e os Anunnaki foram constantemente reinterpretados para sustentar as novas realidades. Quando a Suméria começou a declinar e cidades como Babilônia e Assur ascenderam, os deuses dessas novas potências precisaram ganhar legitimidade diante do conselho divino. Assim, os Anunnaki se tornaram o corpo que conferia autoridade aos novos líderes celestes. A figura mais emblemática desse processo foi Marduk, o deus de Babilônia. O épico da criação babilônica, conhecido como Enuma Elish, descreve como Marduk se torna o chefe dos deuses após derrotar Tiamat, a personificação do caos primitivo. No clímax do poema, Marduk recebe das mãos dos Anunnaki as tábuas do destino, símbolos de autoridade cósmica. Esse gesto não era apenas literário. Ele representava o reconhecimento político-religioso de que Babilônia havia se tornado a nova potência da Mesopotâmia. A vitória de Marduk não era apenas mítica, mas também ideológica. Os Anunnaki, nesse contexto, continuavam a existir como assembleia,
mas agora subordinados à liderança de Marduk. O conselho divino não desapareceu. Ao contrário, foi usado para reforçar a centralização do poder em torno da nova capital. Esse processo mostra como a religião refletia de forma direta a política. Assim como os reis precisavam do apoio das elites e das assembleias humanas, os deuses locais precisavam do reconhecimento dos Anunnaki para consolidar sua supremacia. Na Assíria, algo semelhante aconteceu. Os reis assírios, conhecidos por sua força militar e pela expansão territorial, invocavam os Anunnaki como testemunhas de suas campanhas. Inscrições em palácios descrevem como eles marchavam para a guerra sob a proteção dos grandes deuses e da Assembleia Divina. Aqui o papel dos Anunnaki não era apenas legitimador, mas também militar. Eles se tornaram patronos da conquista, assegurando que o Império Assírio não apenas dominasse pela força, mas também pela aprovação cósmica. É importante notar que, apesar dessas transformações, a lógica subjacente permanecia a mesma. Os Anunnaki representavam o coletivo, o corpo que dava legitimidade às decisões, sejam elas religiosas, políticas ou militares. Mesmo quando um deus específico ascendia, seja Enlil em Nippur, Marduk em Babilônia ou Assur na Assíria, era a Assembleia dos Anunnaki que sancionava essa ascensão. O Conselho Divino era, portanto, o elemento estável em meio às constantes mudanças históricas. No período helenístico, quando Alexandre o Grande conquistou a região e seus sucessores passaram a governar a Mesopotâmia, o panteão mesopotâmico entrou em contato com tradições estrangeiras. Os deuses gregos foram associados aos deuses locais, e os Anunnaki começaram a ser reinterpretados como equivalentes de conselhos divinos de outras culturas. Essa fusão mostra como a ideia de uma assembleia de deuses era versátil o suficiente para atravessar fronteiras culturais e continuar fazendo sentido em novos contextos. Outro aspecto das transformações religiosas foi a forma como os rituais se adaptaram. Em épocas de instabilidade política, como durante invasões ou colapsos de cidades, os templos eram saqueados e destruídos, mas rapidamente reconstruídos. Cada restauração era acompanhada de cerimônias que invocavam os Anunnaki, pedindo que devolvessem a ordem ao mundo. Esses ritos tinham um papel psicológico importante. Mostravam à população que, mesmo em meio ao caos, a estrutura cósmica permanecia intacta, sustentada pelos deuses. As transformações também afetaram o papel dos reis. Em textos da Babilônia tardia, os reis eram descritos não apenas como escolhidos dos deuses, mas como pastores designados pelos Anunnaki para cuidar do povo. Essa linguagem pastoral revelava uma mudança de ênfase, da autoridade rígida para uma ideia de responsabilidade e cuidado. No entanto, em ambos os casos, a legitimidade continuava sendo garantida pelo Conselho Divino. Além disso, os Anunnaki começaram a ser associados a estrelas e planetas. Em listas astronômicas, cada divindade era vinculada a um corpo celeste, reforçando a ideia de que o destino estava escrito no céu e decretado pela Assembleia Divina. Essa fusão entre religião e astronomia deu origem à astrologia mesopotâmica, que teve grande influência sobre tradições posteriores, incluindo a grega e a romana. Podemos dizer, portanto, que os Anunnaki eram como um espelho no qual as sociedades mesopotâmicas projetavam suas mudanças políticas e religiosas. Quando a Suméria floresceu, eles refletiram a ideia de assembleias urbanas. Quando Babilônia se ergueu, sancionaram a supremacia de Marduk. Quando a Assíria expandiu suas fronteiras, tornaram-se patronos militares. E quando o helenismo chegou, adaptaram-se para dialogar com novos panteões. Essa capacidade de transformação explica a longevidade do mito. Os Anunnaki não foram engolidos pelas mudanças históricas, porque eram flexíveis, adaptáveis, capazes de absorver novos elementos sem perder a essência. Sempre permaneceram como assembleia, como conselho, como corpo que decide e legitima. A cada nova fase, recebiam uma nova roupagem, mas continuavam sendo o elo entre o divino e o humano. Assim,
Ao olharmos para as transformações políticas e religiosas da Mesopotâmia, percebemos que os Anunnaki foram muito mais do que deuses locais. Eles foram símbolos de continuidade, instrumentos de legitimação e guardiões da ordem. Foram o alicerce invisível que sustentou impérios, reis e cidades, mostrando que, por trás de cada mudança, havia sempre a necessidade de uma aprovação cósmica. Capítulo 12. Expansão cultural. A importância dos Anunnaki não se limitou às fronteiras da antiga Mesopotâmia. Com o tempo, sua influência se espalhou para além dos rios Tigre e Eufrates, alcançando povos vizinhos e, posteriormente, tradições muito distantes no espaço e no tempo. Essa expansão cultural não aconteceu de forma repentina, mas sim através de séculos de contato, comércio, guerras e trocas de ideias. Assim, o mito dos Anunnaki deixou de ser apenas um patrimônio sumério e acádio para se tornar uma herança compartilhada que atravessou civilizações. O primeiro caminho dessa expansão foi regional. Povos que viveram próximos à Mesopotâmia, como os hititas, hurritas, elamitas e cananeus, absorveram elementos da mitologia mesopotâmica e os adaptaram às suas próprias tradições. As tábuas encontradas em cidades como Ugarit, na costa da Síria, mostram histórias de assembleias divinas que lembram muito o modelo dos Anunnaki. Ali também encontramos a ideia de deuses reunidos para tomar decisões coletivas, reforçando a noção de que a autoridade não estava concentrada em uma única figura, mas distribuída em um conselho. Outro exemplo está na tradição cananeia, em que o deus El aparece como líder de uma assembleia de divindades, chamada de Filhos de El. Essa imagem guarda paralelos evidentes com Anu e os Anunnaki. Através do contato comercial e militar, essas narrativas viajaram, sendo absorvidas e reinterpretadas em novas regiões. A influência mesopotâmica também alcançou o Egito, embora de maneira mais sutil. Embora os deuses egípcios fossem organizados em famílias e tríades específicas, o conceito de assembleia divina e julgamento no além possui semelhanças com a atuação dos Anunnaki no submundo. O tribunal de Osíris, onde 42 juízes avaliavam as almas dos mortos, ecoa a ideia mesopotâmica de que o destino final do homem era decidido por um conselho divino. Talvez a expansão mais significativa, no entanto, tenha sido a influência sobre os povos hebreus. Muitos estudiosos observam paralelos diretos entre os mitos mesopotâmicos e passagens do Antigo Testamento. O relato do dilúvio em Gênesis, por exemplo, guarda semelhanças impressionantes com a história de Atrahasis e Utnapishtim. O episódio da Torre de Babel reflete a memória das cidades mesopotâmicas, onde os zigurates eram construções grandiosas que buscavam alcançar o céu. Até mesmo a ideia de um conselho divino aparece em textos bíblicos, como no livro de Jó, em que os filhos de Deus se reúnem diante do Senhor. Esses ecos não são coincidência, mas o resultado da convivência e do exílio dos hebreus na Babilônia, quando entraram em contato direto com a rica mitologia da região. Com o avanço dos impérios e a expansão da escrita cuneiforme, a herança dos Anunnaki encontrou novos caminhos. Quando Alexandre o Grande conquistou a Mesopotâmia, no século IV a.C., os gregos tiveram acesso a tradições e arquivos que preservavam esses mitos. Não é difícil ver como algumas ideias mesopotâmicas dialogaram com o pensamento grego. O conceito de um conselho de deuses, por exemplo, aparece claramente no Monte Olimpo. Embora os deuses gregos tivessem características próprias, a estrutura coletiva de decisão se assemelha à Assembleia dos Anunnaki. Os romanos herdeiros dos gregos também incorporaram essa visão. Seu panteão, embora marcado pela prática militar e pela disciplina, manteve a ideia de uma comunidade de deuses que supervisionava a ordem do mundo. Essa continuidade demonstra como os mitos mesopotâmicos, mesmo transformados, permaneceram ativos em tradições muito posteriores. Além do contato direto, a expansão cultural dos Anunnaki se deu também pela transmissão oral. Comerciantes, soldados e viajantes carregavam histórias consigo, que eram adaptadas conforme chegavam a novas terras. Uma narrativa ouvida nas margens do Eufrates
podia ser repetida no Levante, reinterpretada em Canaã e, mais tarde, registrada em textos hebraicos ou gregos. Essa circulação demonstra a força das tradições orais como veículo de preservação e transformação. Com o passar dos séculos, o nome dos Anunnaki começou a desaparecer, mas suas funções permaneceram sob outros nomes e formas. Em algumas tradições tardias, eles foram vistos como espíritos do submundo, em outras como ancestrais divinos ou como um grupo de anjos caídos. Essa transformação mostra como a memória coletiva foi reinterpretando os antigos deuses de acordo com novas crenças e estruturas religiosas. No período medieval e moderno, já fora do contexto original, os Anunnaki ressurgiram em interpretações alternativas, especialmente entre grupos esotéricos que buscavam nas civilizações antigas uma fonte de mistério e poder. O fascínio por esses deuses ancestrais foi renovado no século XX, quando autores passaram a associá-los a teorias sobre contatos extraterrestres e civilizações perdidas. Embora essas ideias modernas se afastem do contexto histórico original, mostram como o mito dos Anunnaki continuou a inspirar imaginação e especulação, atravessando milênios. A expansão cultural dos Anunnaki, portanto, não deve ser vista apenas como um movimento geográfico, mas também como um fenômeno de transformação simbólica. Cada povo que entrou em contato com a tradição mesopotâmica reinterpretou esses deuses de acordo com sua própria realidade. Uns os transformaram em juízes do além, outros em deuses celestes, outros ainda em ancestrais ou em forças cósmicas. Em todos os casos, porém, o núcleo permaneceu. A ideia de que existe uma assembleia divina que governa o destino humano. Essa herança é um dos maiores testemunhos do poder da mitologia. Os Anunnaki nasceram em uma região delimitada, mas suas histórias se espalharam até se tornarem parte da memória cultural global. O que começou nas tábuas de argila de cidades como Uruk, Ur e Nippur, atravessou desertos, mares e séculos, chegando até nós em formas renovadas, mas ainda reconhecíveis. Assim, a expansão cultural dos Anunnaki revela não apenas a importância da Mesopotâmia como berço da civilização, mas também a força das narrativas humanas. Histórias de assembleias divinas, julgamentos, dilúvios e criação não pertencem apenas a um povo, mas são ecos de questões universais. De onde viemos, quem nos governa e o que acontece depois da morte. É por isso que, mesmo hoje, continuamos a falar deles, reinterpretando seus papéis e reencontrando neles perguntas que permanecem sem resposta definitiva. Capítulo 13. Releituras modernas e conclusão. O nome dos Anunnaki atravessou milênios, sobreviveu ao esquecimento de impérios inteiros e reapareceu em contextos muito diferentes daquele em que nasceu. Se na antiga Mesopotâmia eles eram a Assembleia Divina responsável por governar os destinos do cosmos, em tempos modernos foram reinterpretados por diferentes tradições religiosas, escolas esotéricas e até pela cultura popular. Esse percurso revela não apenas a força do mito, mas também a capacidade humana de transformar narrativas antigas em respostas para inquietações sempre atuais. As primeiras releituras modernas surgiram ainda no século XIX, quando arqueólogos e assiriólogos começaram a decifrar as tabuletas de argila escritas em cuneiforme. Até então, os nomes de deuses como Enlil, Enki, Inanna e Marduk eram praticamente desconhecidos fora dos círculos acadêmicos. Mas com as descobertas de Nínive, Ur e Uruk, um mundo perdido voltou à vida. As histórias dos Anunnaki passaram a ser estudadas como parte essencial da formação da religião e da política do Oriente Próximo. No início, essas descobertas foram recebidas com fascínio e surpresa, especialmente porque apresentavam paralelos claros com narrativas bíblicas. O dilúvio, a criação da humanidade, a torre que buscava alcançar o céu, tudo isso já estava presente nos mitos mesopotâmicos. Para muitos estudiosos e religiosos, isso levantava questões sobre as origens compartilhadas das tradições. A presença dos Anunnaki nessas histórias despertou curiosidade e também desconfiança,
já que sugeria que os fundamentos da fé ocidental tinham raízes ainda mais antigas. A partir do século XX, porém, os Anunnaki ultrapassaram os limites da academia e entraram em novos territórios de interpretação. Autores ligados ao esoterismo e à literatura especulativa passaram a vê-los não apenas como deuses mitológicos, mas como possíveis seres reais. A teoria mais famosa nesse sentido é a dos antigos astronautas, popularizada por autores como Zecharia Sitchin. Segundo essa visão, os Anunnaki não eram divindades simbólicas, mas visitantes de outro planeta que, em tempos remotos, teriam interferido na evolução da humanidade. Essa releitura ganhou enorme popularidade, especialmente em livros e programas de televisão voltados para mistérios do passado. Embora não tenha respaldo acadêmico, a teoria alimentou a imaginação de milhões de pessoas, oferecendo uma explicação alternativa para os enigmas da antiguidade. Zigurates como pistas de pouso, a escrita como presente de visitantes estelares, a criação da humanidade como resultado de experimentos genéticos. Para seus defensores, os Anunnaki seriam não apenas deuses de barro, mas os verdadeiros arquitetos da civilização. Paralelamente, os Anunnaki também foram incorporados à cultura popular em filmes, séries, jogos e romances. Sua imagem se tornou símbolo de mistério, poder oculto e segredos esquecidos. Em narrativas de ficção científica, aparecem como entidades extraterrestres. Em produções de fantasia, são retratados como deuses antigos adormecidos. Esse trânsito entre mitologia e entretenimento mostra como seu nome ainda carrega peso, evocando a aura de algo maior do que a própria humanidade. Mas há também uma leitura mais simbólica e filosófica que surgiu em tempos recentes. Para alguns pensadores, os Anunnaki não precisam ser vistos literalmente como deuses ou alienígenas, mas como metáforas de estruturas de poder que continuam a governar a vida humana. A Assembleia Divina dos Antigos poderia ser compreendida como um reflexo das assembleias humanas, conselhos, parlamentos, corporações e sistemas que decidem destinos coletivos. Assim, a permanência do mito estaria em sua capacidade de nos lembrar que sempre vivemos sob forças maiores do que nós mesmos, sejam elas políticas, sociais ou espirituais. Essas diferentes releituras demonstram que o mito dos Anunnaki está longe de ter perdido relevância. Pelo contrário, sua maleabilidade garante que continue sendo reinventado, adaptado e discutido. Na academia, eles permanecem como objeto de estudo essencial para compreender as raízes da religião e da cultura. No imaginário popular, são fonte inesgotável de especulação e mistério. No campo simbólico, são usados como metáforas para refletir sobre poder, destino e condição humana. Ao concluir esse percurso, é possível perceber que a verdadeira força dos Anunnaki não está em provar se existiram como seres físicos ou não, mas na sua capacidade de atravessar épocas e se manter significativos. Eles foram deuses sumérios, depois divindades acádias, babilônicas e assírias. Mais tarde, símbolos reinterpretados por hebreus e gregos, depois esquecidos por séculos, até ressurgirem como protagonistas de teorias modernas. Em cada contexto, cumpriram funções diferentes, mas sempre ligadas à ideia de ordem, poder e mistério. No fim, os Anunnaki nos convidam a refletir sobre algo que ultrapassa a Mesopotâmia antiga, a necessidade humana de buscar explicações para sua origem e de encontrar sentido em forças que parecem maiores do que a própria vida. Seja como deuses, como símbolos ou como metáforas, eles representam a eterna tentativa do homem de compreender quem somos, de onde viemos e quem, afinal, governa nosso destino. Assim, falar dos Anunnaki não é apenas revisitar mitos antigos, é também revisitar as perguntas fundamentais que a humanidade nunca deixou de fazer. Perguntas que atravessaram o tempo, moldaram civilizações e ainda hoje ecoam quando olhamos para o céu, em busca de respostas. Os Anunnaki nasceram como deuses de argila, gravados em tabuletas de uma civilização que floresceu entre os rios Tigre e Eufrates. Para os sumérios e seus herdeiros, eram a Assembleia Divina que garantia a ordem do cosmos, que legitimava reis,
julgava os mortos e intervinha no destino humano. Suas histórias atravessaram séculos, transformando-se em mitos de criação, dilúvios, guerras e julgamentos. Na modernidade, esses mesmos nomes ressurgiram em teorias ousadas, como a dos antigos astronautas, e em narrativas de ficção que os pintaram como viajantes das estrelas. Nessa releitura, deixaram de ser apenas símbolos religiosos para se tornarem enigmas universais, capazes de alimentar a imaginação coletiva. Mas, do ponto de vista acadêmico, os Anunnaki permanecem como parte da complexa religião mesopotâmica, deuses que refletiam a estrutura social de assembleias humanas, que representavam a justiça, a fertilidade, a legitimidade política e a inevitabilidade da morte. Longe de espaçonaves e experimentos genéticos, eles são vistos como expressão simbólica da tentativa de explicar o mundo, de dar sentido ao trabalho, à hierarquia e ao destino. E é justamente nessa dualidade que reside sua força. Entre a ciência que os interpreta como mito e a imaginação que os projeta como mistério, os Anunnaki continuam vivos, não apenas como deuses do passado, mas como perguntas do presente. Quem governa nossos destinos? De onde viemos? O que nos espera depois da morte? Essas questões que ecoaram nos templos de Uruk e Nippur ainda ecoam hoje quando olhamos para o céu em busca de respostas. Os Anunnaki, sejam deuses, símbolos ou metáforas, continuam a nos lembrar de que a história humana é feita tanto de certezas quanto de mistérios, e que entre o barro e o divino seguimos tentando compreender o nosso lugar no universo. Se esta jornada pelos Anunnaki despertou em você novas perguntas e reflexões, não deixe esse conhecimento se perder. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando os grandes mistérios da história antiga. Na tela, já está aparecendo outro episódio que aprofunda ainda mais esse universo. Clique e siga comigo nessa viagem ao passado que ainda ecoa no presente.